Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e a gente vai falar nesse vídeo sobre o processo de conquista e colonização da América pelos espanhóis. Bom, quando falamos de conquista, pessoal, a gente tem que lembrar que no contexto europeu dessa época, nós estamos vendo a formação das monarquias nacionais, né? Um Estado absolutista, em que o rei passa a concentrar os poderes políticos do Estado. Esse é um processo que tanto Portugal quanto Espanha desenvolveram antes, por exemplo, de França e de Inglaterra. Então, isso fez com que eles tivessem vantagem no processo de se lançar ao mar, o processo das grandes navegações, e com isso conquistaram regiões economicamente mais interessantes, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Nesse mapa aqui, a gente vê, de certa forma, o exercício de poder de europeus em relação à América, que é o exercício do conhecimento, né? Esses mapas eles eram itens disputadíssimos na época, né? Porque justamente mostravam, ainda que de forma precária, conhecimento dos europeus em relação à América, né? Esse é um mapa surpreendentemente bom para a época, né? Estamos falando do final do século XVI, mas também é importante que a gente saiba que nele há muito mais de imaginação do que de conhecimento, de fato. Esse século XVI é um século em que o processo de colonização ele está caminhando, está se consolidando. E ele começa lá na história europeia, ou seja, com a formação dessas monarquias nacionais. No caso da Espanha, não vai ser tão diferente assim de Portugal, não. A gente vai ver que o papel dos comerciantes, né, genericamente da burguesia, da sua aliança com o rei, é vantajoso para os dois, né? A gente vai ver que a formação do Estado português e do Estado espanhol estão diretamente ligados àquele movimento que nasce na Idade Média, o movimento da Reconquista Cristã, né? Então, não é à toa que as grandes navegações elas também se revestem do caráter religioso, da expansão religiosa. Então, em 1469, com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, a gente vê a formação do Reino da Espanha tal qual a gente conhece. E a partir daí começa a marcha para a expulsão definitiva dos mouros, ou seja, da população muçulmana da região. O último reino mouro cai em 492, né, ao Reino de Granada. No mesmo ano, Colombo consegue convencer os reis da Espanha e parte para tentar encontrar o caminho que leve-o direto para a Ásia, para as Índias, né? Uma região genericamente nominada, mas muito desconhecida. Lembrando que, em 1488, os portugueses já tinham dobrado o Cabo da Boa Esperança, ou seja, as grandes navegações por parte de espanhol de portugueses já estão muito bem avançadas para essa época. Então, uma terceira rota, para além da rota do Mediterrâneo e da rota africana, seria a rota via Oceano Atlântico. Sabemos que Colombo chega em um novo continente. À época, ele acreditou que tivesse chegado na região da Ásia, né, ainda desconhecida, mas achou que tivesse chegado ali na região. Depois dessa primeira viagem, Colombo volta, anuncia para os reis da Espanha a sua descoberta, e Colombo tem outras 3 viagens também, todas elas com o objetivo de tatear, de ver o que de fato é isso aqui ou não. A gente vai ver que mais lá, um pouquinho para frente, é que vai ser atestado de que essa região que os europeus encontraram não é a Ásia, é um novo continente. Tá bom? Mas nessa primeira volta, o que os espanhóis fazem? Correm para o Papa da época para que o Papa ratifique a sua descoberta, ou seja, como não havia autoridade supraestatal naquela época, o Papa ele fazia, digamos assim, o papel de reconhecedor internacional dessas descobertas. Era assim com Portugal e também com Espanha. Então, a Espanha fez a chamada bula intercetera, né? E que essa bula separaria o mundo entre portugueses e espanhóis. Para portugueses, não foi uma vantagem. Então, no ano seguinte, já fazendo pressão sobre a Espanha, portugueses conseguem, e aí dispensando a figura do Papa, é o primeiro tratado internacional que dispensa a figura do Papa, esses
países assinam na cidade de Tordesilhas o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo ao meio. Então, reparem aqui na esquerda, a gente vê a diferença entre o Tratado da Bula Intercetera e o do Tratado de Tordesilhas, né? Mais vantajoso para portugueses. Reis de Espanha, reis de Portugal, ficaram satisfeitos. Reis de Inglaterra, França, Holanda, não reconheceram esse tratado. Segundo eles desconheciam o testamento de Adão, em que dividia o mundo entre portugueses e espanhóis. A gente já vê aí o germe de um conflito entre as potências europeias pelo domínio da América. No primeiro momento, como há mais desconhecimento em relação à América do que qualquer outra coisa, as figuras desses adelantados é que farão a vez dos grandes desbravadores do continente americano, né? Então, pelo documento, né, as capitulares, as capitulações, esses indivíduos eles tinham um poder muito grande, uma autonomia muito ampla. Porque, na prática, esses sujeitos organizavam expedições e adentravam um continente completamente desconhecido. Então, esses sujeitos não tinham muita ideia, ou, no máximo, uma vaga ideia do que poderiam encontrar, né? Uns tantos adelantados encontraram a morte, outros tantos conseguiram deixar o seu nome para a história, né? Destacadamente o Pizarro e o Hernán Cortés, que conseguiram, respectivamente, conquistar o Império Inca e o Império Azteca, né? Outro grande adelantado que a gente pode ver aqui é o Dom Álvaro Núñez, Cabeça de Vaca, que ele não só fez uma grande expedição pelo Caribe e pela América do Norte, né? Basicamente contornou o Golfo do México, veio pela Califórnia, parou ali na periferia do Império Azteca, né? Quase foi morto por conta disso, mas esse sujeito também vai fazer uma outra expedição na região da Bacia do Prata, né? Entrando ali pelo caminho do Peabiru, né? Passando pelo que hoje é o estado do Paraná e chegando a fundar a cidade de Assunção e depois sobe pelo Rio Paraguai. Então, esse sujeito está dando os primeiros passos na conquista da região que hoje é a Bacia do Prata, a região do Cone Sul da América do Sul também. Assim como outros adelantados, teve um final de vida bastante melancólico. O que a gente vai ver aqui, dois indivíduos que se destacam, é o Cortés, né, o primeiro grande conquistador espanhol, que vai conquistar o Império Azteca. E o que esses astecas têm que os europeus tanto querem? Metais preciosos, né? Produtos interessantes para serem também vendidos pelo comércio espanhol, né? Uma forma de riqueza, de exploração de riqueza. Só que do ponto de vista numérico, a vantagem é dos nativos, né? Os europeus eles são muito poucos. Só que os europeus sabem fazer uma leitura da situação muito melhor do que os nativos na época. Então, o Cortés, a gente vê aqui uma frase dele, embaixo, em branco, uma das cartas que ele mandou para os reis de Espanha. Antes que os nativos pudessem se juntar, queimei 6 pequenos povoados e prendi e levei para o acampamento 400 pessoas, entre homens e mulheres, sem que me fizessem qualquer dano. Simplesmente fazia de conta que confiavam em quem vinha me falar e usava a discórdia para subjugá-los mais. O que esse sujeito faz? Na verdade, ele utiliza a leitura de situação, né? Ele vê que o Império Azteca, na verdade, domina a região local, a região domina os povos locais, e ele utiliza essa discórdia como forma de plantar minas para destituir o poder dos astecas. Então, ele faz esses povos se voltarem um contra os outros, né? Inclusive com traições, né? Com formas de guerra não muito convencionais. Mas a questão é, esse sujeito consegue dominar o Império Azteca. Ele consegue, por meio dessas táticas, conquistar o Império Azteca. Quando ele chega em Tenochtitlan, né, capital do Império Azteca, ele sequestra o Montezuma. Nessa figura a gente vê aí do lado esquerdo o Cortés, do lado direito com as penas o Montezuma. O Cortés ele sequestra o Montezuma em plena capital do Império Azteca e força esse sujeito a
desenvolver medidas que beneficiem os portugueses, mas isso logo se volta contra os europeus e começa um processo de guerra, né? Inicialmente, a vantagem é dos nativos. Só que a gente vai ver que os europeus também sabem utilizar a leitura da situação, né? Os líderes locais, eles andavam muito enfeitados, então os espanhóis iam direto neles. Uma vez que esses caras eram sequestrados e mortos, né, o exército local tendia a se desorganizar, né? O uso das armas de fogo dos cavalos, que impunham um medo terrível nos nativos, foi muito menos importante do que o papel das epidemias trazidas pelos europeus, né? Então, cachumba, varíola, entre outras doenças, vão ter um impacto abissal nessa população. A gente está falando de literalmente milhares de pessoas mortas, milhões de pessoas mortas, né? Essa figura aí mostra, de um lado, como eu disse, do lado esquerdo Cortês, do lado direito Montezuma, ao lado do Cortês, essa moça de vestido branco é a Lama Lynch. Ela foi dada ao Cortês como escrava, depois se tornou sua amante e mãe do seu filho. Então, o que está sendo visto aqui? Que o Cortês ele também soube utilizar das desavenças locais e, acima de tudo, os espanhóis também souberam se aproximar das lideranças locais, né? Criando pontes de comunicação entre espanhóis e lideranças locais, né? No longo prazo, essas mesmas lideranças vão compor, né, um grupo de contato entre espanhóis e nativos, facilitando a colonização espanhola. O processo começa em 1519 e termina em 1521. Bom, uma vez conquistada, a gente vê aqui mapas, né, da época de Tenochtitlan, que era uma cidade, como eu tinha dito em outro vídeo, era a cidade com o maior contingente populacional do mundo na época, né? Há historiadores que falam de entre 200 e 300 mil habitantes. Ela ficava em cima de um lago, extremamente sofisticada, mas essa guerra fez com que, inclusive, o contingente populacional diminuísse bastante. Contingente populacional diminuído, a dominação fica um pouco mais fácil, tá bom? E serve como ponto de partida para uma colonização mais efetiva por parte da Espanha, né? Segundo outro adelantado e conquistador que a gente vê é o Francisco Pizarro, tá bom? O Pizarro, ele vai ser o responsável pela conquista do Império Inca, tá bom? Ele inicialmente faz 2 viagens de reconhecimento, saindo da região que hoje é o Panamá, e entra em contato com povos dominados pelos Incas, né? E tem contato da presença desses metais preciosos, portanto, da possibilidade de enriquecimento, né? Conhecendo o processo do Cortês, esse sujeito vai implementar também um processo de conquista desses incas, não muito diferente, né? Em 1532, na cidade de Cajamarca, o Pizarro se encontra com o Sapa Inca, né? O imperador Inca, e sequestra ele. Pede um resgate, né? Pesadíssimo, o resgate é pago e ainda assim o Pizarro assassina esse imperador, o Atahualpa. Coloca lá no poder, né, um parente dele, um Manco II, que a princípio seria um aliado, mas a gente vai ver que o processo torna-se tão violento que esses mesmos incas voltam a reagir. Tão desorganizado, tão violento, que o próprio Pizarro é morto em 1541 por um dos seus aliados, né? Isso faz com que a imposição do poder dos espanhóis dentro do Império Inca ela seja muito mais forte na região ali de Cusco, né, que era o capital do Império, naquela região do entorno que hoje é Peru, né, parte do Equador, do que, por exemplo, na parte mais ao sul, na região que pegava mais ou menos o que hoje é Chile e Argentina, tá bom? Fatos importantes, como eu tinha destacado, a utilização das rivalidades locais por parte dos espanhóis foi uma vantagem para espanhóis, tá bom? Superioridade militar foi importante? Sim. Arma de fogo, canhão, cavalo, espada, armadura, ok. Não foi definitivo, tá bom? A gente vai ver que
que o grande vilão, digamos assim, o grande causador de mortes desses indígenas serão as doenças trazidas pelos europeus. E aí há historiadores que defendam que na América, mais ou menos em 1500, a gente falava no contingente populacional de 80 milhões. No final desse mesmo século, tem gente falando de 8 milhões. Então, a gente vê um decréscimo demográfico brutal. Tá bom? É claro que os espanhóis e portugueses sozinhos não teriam conseguido fazer isso. Né? A gente vê que o grande vilão dessa colonização serão as doenças trazidas para a América por parte desses europeus, tá bom? Esse mesmo etnocídio ele vai causar uma desestruturação sociocultural entre esses povos, né? Um estado de crise chamariam os sociólogos, porque as sociedades até então organizadas elas vão, em alguns casos, literalmente se esfacelar. Isso vai criar uma série de problemas, principalmente para os povos nativos, né? Que não vão conseguir, nesse primeiro momento, né? E ainda em outros pontos, não vão conseguir se reatar desse trauma, né? Se livrar desse impacto tão brutal, tá? No entanto, a gente vê resistências. Entre os incas, a gente já viu. Mas a gente vê na periferia do Império Azteca também, né? No norte do México, chamado Chichimecas, e ao sul dos Andes, né? Na região que hoje é mais ou menos Argentina, ali, Bolívia, Chile, com os tiriguanos e os mapuches, tá bom? Então, a gente sempre tem que lembrar que há uma fronteira de expansão por parte dos espanhóis e há pontos em que eles simplesmente não conseguem avançar, tá bom? Com isso, terminamos aqui a nossa aula sobre a conquista da América pelos espanhóis.